Bom, boa noite. Obrigado, AgroSelection, pela oportunidade. Eu vou tentar ser breve aqui. Gi, você me sinaliza aí, viu? Com 10. Beleza. Qual que é o... Bom, a ideia da apresentação aqui, deixa eu só ver se eu não vou apanhar. Foi, show. A ideia da apresentação aqui é, de forma muito resumida, trazer um pouco de qual que é o propósito da nossa empresa, o que nós fazemos. Depois, trazer um pouco de como nós enxergamos o agro, a empresa rural. E, por último, trazer algumas situações, casos reais, de como nós agimos dentro das fazendas e quais são os benefícios que a gente colhe, porque são algumas perguntas que são bem recorrentes. O que vocês fazem, como que vocês vão nos ajudar e se vale a pena ou não. Tá? Bom, sobre a empresa, somos 4 pessoas a campo, todos eles com formação superior na área, todos eles com, além da formação acadêmica, a formação raiz, que é o dia a dia nosso, dentro do campo, dentro dos pastos, rodando fazenda, em curral, e nós atuamos em alguns estados do Brasil, apesar de estar dando um foco muito grande em Goiás e regiões aqui com um raio de 700 km de Goiás. Tá? Isso porque para tentar atender melhor o produtor, porque o nosso propósito é estar muito presente dentro da fazenda. Com relação aos serviços, tá? De forma muito breve, tem aquela máxima, qualquer caminho serve para quem não sabe aonde quer chegar. E a gente tenta elucidar um pouco melhor essa questão do caminho com o plano de negócio. O plano de negócio para nós serve como uma bússola. É importante frisar que ele não é escrito na pedra, porque o mercado é muito dinâmico, então essas mudanças que acontecem, a gente às vezes tem que acompanhar e mudar um pouco o plano. O que a gente sempre lembra que não muda é o objetivo. Se nós temos o objetivo de rentabilidade, de margem, de taxa de retorno, esse aí não muda. Agora, o como nós vamos chegar lá, aí às vezes nós temos que traçar novas rotas. Diagnóstico, como é que a gente faz um plano? Se a gente for pensar numa rota, a gente tem que ter um ponto de partida, um ponto A. E às vezes o pessoal pergunta para nós, mas por que fazer um diagnóstico? Porque se a gente não sabe onde estamos, nem como estamos fazendo as atividades dentro da fazenda, dificilmente a gente vai conseguir ser assertivo no plano de negócio. A gente precisa partir de um ponto A, e esse ponto A, quem define para nós é o diagnóstico. E eu trouxe aqui a administração rural, um termo um pouco diferente, da consultoria, que a gente ouve tanto, porque a gente percebeu o seguinte, que com o mercado, com a pecuária de corte dinâmica ao ponto que está, o nosso propósito não é mais fazer uma consultoria e recomendar. A gente tem focado muito e tem sido muito feliz em assumir o pepino, vamos falar assim. Então, quando nós somos contratados por um serviço de administração rural, o telefone do produtor normalmente para de tocar e o nosso não para de tocar. A gente entende que o produtor hoje, ele como empresário, ele tem que ser distensionado da parte operacional para ele conseguir fazer muito bem a parte estratégica, e essa distensão do operacional a gente consegue fazer assumindo o operacional. Tá? Bom, com relação a uma pergunta que é muito comum, assim, como o trabalho nosso é muito invasivo, a gente entende que a gente tem que ter um alinhamento muito forte com relação à nossa conduta. E aí, uma pergunta que como que vocês vão ajudar a gente? Eu acho que antes disso como é que vocês trabalham? Se não houver esse alinhamento de propósito, esse alinhamento de conduta, a gente entende que talvez seja melhor nem começar, porque se não formos parecidos e tivermos a liberdade de atuar dentro da fazenda, a gente dificilmente vai conseguir entregar o nosso trabalho. Então, a empresa se pauta muito por respeitar os princípios e regras de comportamento. Tá? Nós temos muita confiança nas recomendações e nas ações que a gente faz. A equipe de campo, sempre que a gente está discutindo sobre casos de fazenda, eu sempre peço, fundamenta. O que é isso? A gente tem que ter muita confiança em, primeiro, nos posicionar e depois transmitir essa confiança para o parceiro. Valorização das pessoas. Não tem fazenda que vá conseguir produzir qualquer coisa se as pessoas não estiverem muito bem alinhadas com os objetivos e as tarefas. Então, a gente honra essas políticas de desenvolvimento humano, a gente capacita as pessoas que estão no campo. Compromisso. Então, a gente tenta sempre superar o que a gente se compromete a fazer. Acho que a obrigação é cumprir com o acordado. Se a gente definiu, então, caminhar junto, a gente tenta superar essa expectativa. Responsabilidade social. Então, a gente, falando agora há pouco, antes de começar o evento, falando do Brasil, com as condições que reúne para ser o maior e o melhor produtor de alimento do mundo, não adianta de nada a gente ter essa condição se a gente não respeitar esses recursos naturais. Então, a gente sempre tem uma atenção muito forte com relação a esse ponto.
Com relação à qualidade, então, a turma de campo, a gente tem uma preocupação em sempre estar se preparando para melhor atender, né? E simplicidade. A gente entende que o arroz com feijão bem feito já traz para a gente uma melhoria enorme dentro do processo produtivo, né? E a gente tenta ser simples sem ser simplista, né? Então, acho que é importante pontuar essa diferença. A gente sempre faz um arroz com feijão bem feito, né? E se der para fazer uma saladinha, a gente tenta, mas tentando sempre atender a todas as premissas que foram definidas e que fazem parte do nosso trabalho. Bom, com relação, então, às premissas também, aqui é para ter uma ideia de como a gente enxerga o negócio. Eu trouxe aqui, eu reuni algumas frases, né, que mostram como que nós enxergamos o negócio. Resultado rápido na agropecuária é para amador. Tá? Então, é muito comum a gente ser consultado por produtores que querem aumentar ou querem começar, mas querem já começar a 320 km por hora, ou tendo um resultado muito grande. O que a gente entende? Se for esse o propósito, a chance de ter um acidente e se frustrar é muito grande. A gente entende que resultado rápido na agropecuária não é fácil, para não dizer que não exista. Peço desculpa pelas letras, eu estava lá do fundo e eu vou tentar ler, tá? Primeiro piora para depois melhorar. Essa é uma frase que a gente falou para um parceiro nosso em 2021, e toda vez que a gente chega na fazenda, ela lembra a gente e fala assim, nossa, eu não achei que fosse piorar tanto. Então, assim, normalmente, quando a gente chega na fazenda e a gente faz os levantamentos, a fazenda vista pelos olhos do produtor é uma, pelos olhos da equipe é outra, e quando a gente levanta a realidade da fazenda é outra totalmente diferente. O plano estratégico e o recurso financeiro, por incrível que pareça, eles não são o gargalo. Tá? O gargalo ele sempre está na operação. Empenhar o recurso hoje é fácil, ter acesso a recurso hoje está fácil, apesar de não estar barato. Agora, buscar esse recurso de volta que é o gargalo. Pensar grande, planejar bem, começar pequeno, estabelecer processos e depois ampliar projeto. Aqui, de novo, até uma reafirmação com relação ao resultado rápido. A gente planeja e pensa sempre muito grande, mas a gente prefere começar pequeno, estabelecer os processos para depois começar a aumentar o projeto. Trabalhar rápido, mas sem pressa, né? Aqui, pontuando a diferença entre os dois, a velocidade, ela não queima etapa, a pressa sim queima etapa, então nós somos muito rápidos no trabalho, mas não agimos com pressa. O processo transforma pessoas boas em medianas e pessoas medianas em excelentes. Então, o pessoal pergunta muito para a gente, mas como é que vocês conseguem fazer a administração de várias fazendas hoje, sendo que é um negócio tão difícil? Simples, estabelece processo. Nós temos, se for imprimir, vira quase que um manual de processos. Nós não imprimimos e implantamos todos, né? A gente gosta muito de entender quais são os gargalos na produção e aí começar a trabalhar pelos gargalos. Então, processo em fazenda é imprescindível. Essa aqui é uma frase que o Gilson fala muito e eu gosto muito dela. Nós nadamos e morremos afogados fazendo a mesma coisa. Então, o que eu quero, a gente usa muito essa frase para explicar que muitas vezes a gente chega na fazenda e fala, mas eu já faço tudo isso que você está me falando. Só que a gente morre afogado e nada fazendo a mesma coisa. E outro, por último, a responsabilidade da comunicação é sempre de quem emite. Então, a gente tem um cuidado muito grande com a informação que a gente quer transmitir. Tá? A gente entende que essa responsabilidade é nossa. Bom, e aí a turma pergunta para a gente, bom, mas não existe um modelo? Como é que é? Você vai chegar aqui e vai fazer o quê? Existe um esqueleto. Agora, o que fazer depende muito de cada realidade, depende muito de cada perfil, depende muito de cada estrutura e cada momento. Então, eu trouxe aqui o esqueleto. Tá? Qual que é o esqueleto? O primeiro passo é a gente se preocupar com rentabilidade. Tá? E o que a gente faz? A gente se capitaliza, a gente age muito entendendo quais são os gastos e cortando para que a gente estabeleça um balanço positivo, para que a gente tenha mais entradas do que saídas. Não adianta a gente pensar em aumentar, não adianta a gente pensar em fazer novos projetos se a gente não tem essa primeira parte. E essa primeira parte, ela exige uma mudança do mindset muito forte e um sacrifício muito forte. Eu estava com um produtor que a gente, fazendo conta do resultado de colheita de volumoso, ele pagou, terceirizou a operação toda,
terminou a colheita, foi cento e poucos reais de custo por tonelada, mas a operação, assim, você sabe, peraí, será que compensa eu trabalhar e, ao invés de contratar, eu comprar esse maquinário? Se nós não temos balanço positivo, não é a hora de pensar nisso, né? E ele estava nesse caso aqui, a gente estava começando a estabelecer um balanço positivo. Então, por isso que eu digo que demanda muito sacrifício. Depois disso, a gente pensa no risco, tá? Então, nós precisamos, depois de ter um balanço positivo, nós precisamos ter capital de giro, nós precisamos conhecer sobre o nosso negócio, conhecer quais são as nuances dentro da propriedade, nós precisamos ter estratégia, por exemplo, para entre-safra. Todo ano tem entre-safra e a gente, normalmente, não está preparado para ela. E assim a gente mitiga o risco da atividade. Então, não adianta, de novo, a gente querer crescer sem ter mitigado o risco. O próximo passo, aí sim, depois que nós temos rentabilidade, balanço positivo, nós temos capital de giro, nós conhecemos o nosso negócio, nós temos estratégia para mitigar os riscos, aí a gente pensa em aumentar, a gente pensa em volume. E aí, nessa hora, de novo, foco e disciplina, por quê? Porque nessa hora o caixa vai estar bom. Você vai olhar para o dinheiro na conta e falar assim, putz, eu tenho aí 3, 6 meses de caixa na propriedade. Eu posso comprar mais, eu posso gastar mais, eu posso fazer investimentos que não estavam no planejado. Então, por isso que eu coloquei foco e disciplina. Tá? E, por último, então, a gente pensa em, quando eu tenho esse caixa, eu tenho rentabilidade, mitiguei o risco, eu tenho volume, aí sim eu penso em amortizar investimentos, eu penso em fazer novas estruturas, eu penso em dividendo. Tá? E, por último, trazendo aqui, então, as situações reais, a pergunta é, bom, mas diante disso tudo, como que uma empresa rural de administração rural pode me ajudar se eu tenho um pasto nessa situação, isso é uma foto da Bahia, eu tenho minha bezerrada que nasce, está um show de bola, eu tenho minhas fêmeas, minhas primíparas, em uma excelente condição corporal e todas estão prenhas, com ótima taxa de concepção, eu tenho meus touros gordos, e eu tenho, além disso tudo, estratégia de entre-safra, mas eu tenho um cenário. Peço desculpa de novo, eu tirei um print da tela do meu celular, isso aqui é milho em setembro, tá? Hoje, isso aqui é boi em maio hoje. Então, até depois que eu tirei o print, o mercado foi para 2,55. Então, se eu tenho toda essa condição favorável no ambiente operacional e tenho no mercado financeiro um cenário desse, como que a empresa de administração rural pode me ajudar? Será que essa é a hora ou não é melhor esperar isso passar? Bom, eu vou explicar aqui 3 situações de como nós fizemos. Tá? Essa situação 1 foi uma fazenda que nos chamou porque eles estavam carregados. Nós, então, entendemos que era necessário fazer o quê? Tirar animal da fazenda. Quando nós avaliamos, bezerro desmamado comprometia caixa futuro, vaca prenha cometia caixa futuro. A gente só tinha boi magro. E boi magro, na época que nós avaliamos, não tinha liquidez para vender ele magro. A operação na fazenda não conseguia fazer a engorda desses bois e a gente só tinha a opção de boitel. E quando a gente avaliou, a relação risco-retorno do boitel estava péssima. Tá? O que nós fizemos? Aí nós entramos em ação, nós fizemos uma negociação com o boitel e diminuiu 20 centavos na diária, conseguimos R$20 por boi de bônus frete e nós conseguimos a possibilidade de fazer um hedge no confinamento sem usar o dinheiro da fazenda como margem de garantia. Resultado, nós tiramos 900 bois da fazenda, reduziu 26% na taxa de lotação. Qual que era o problema da fazenda? Excesso de animal. Resultado da engorda. No físico, se a gente não consegue esses 20 centavos por dia, que representou no ciclo R$20 por boi, e nem um bônus frete de R$20 por boi, nós tínhamos fechado no físico com prejuízo, mas ainda fechou com R$25 por cabeça no físico positivo. E no mercado financeiro, nós acertamos a mão no hedge, e fechou com 311 positivo. Financeiro mais físico, R$302 mil de resultado positivo. Bom, e resultado secundário? Para fazer o hedge, nós precisávamos de mais ou menos R$500 mil de margem de garantia depositada na conta da corretora. Essa margem, quem pôs foi o confinamento. As vacas tiveram condição de parir numa condição corporal melhor. E a recria, a desmama, continuou ganhando peso mesmo na entre-safra. Então, é um exemplo simples. Segundo exemplo, chegamos na fazenda, produtor, quero formar pasto. Não que não seja necessário, mas a gente avalia qual que é a situação, entendemos o objetivo. Por quê? Porque eu preciso aumentar a lotação. Show de bola. Vamos para o campo. Capacidade de suporte da fazenda, inventário de rebanho. Fizemos o diagnóstico. Sobre o caixa, era um orçamento de R$5.400 por hectare aproximado e a fazenda tinha caixa para isso. O que nós fizemos? Nada. Na verdade, o nada que eu digo nós reagrupamos o lote. Nós pegamos a fazenda e mudamos todo o sistema de manejo da fazenda
para melhorar a eficiência de colheita da fazenda. Resultado, 200 gramas a mais por cabeça dia no ganho de peso. Tá? Diferimento dos piores passos, aquele que o produtor queria formar. Quando a gente avaliou, como diferiu, não precisou formar, a gente pôde fazer uma recuperação. E aí a diferença de preço ficou em 60% a menos a recuperação. E a gente aumentou a capacidade de suporte da fazenda em 30%. Tá. No final, o que isso representou? Vou chamar a atenção para vocês do vermelho. Tá? Esses são 2 cenários da fazenda. O ganho de peso, como eu falei, 200 gramas. A lotação em 30%, saiu de 0,97 para 1,28. E a quantidade de cabeças que eu coloquei na fazenda, ao invés de 950, foi para 1.250. E o resultado por hectare, de 521 para R$ 1.226. Fazendo um paralelo com a renda de soja, na fazenda saiu de um cenário de ter 5 sacos de soja por hectare, se fosse para arrendar, se fosse para produzir soja, para 11 sacos de soja por hectare. Nós estamos falando de arrenda em 14, então, com pouquíssimo esforço, a gente conseguiu chegar próximo do arrendamento de soja. Tá? E o cenário 3, não se preocupem com o que está escrito, eu explico, nós temos um processo de compras. Tá? O que é o processo de compras? A gente só vai fazer compra depois de, primeiro, ter um controle de estoque. Segundo, a gente entender quais são as atividades planejadas para o mês seguinte. Por diferença, nós temos a necessidade de compra de insumo. E aí, então, a gente vê e avalia estoque. Eu preciso de X insumo, eu tenho no estoque? Sim, mas existe previsão de alta. Se fosse o caso de milho, por exemplo, que está no cenário contrário. Eu posso comprar estrategicamente. Bom, mas eu não tenho no estoque. O que a gente faz? Faz uma lista mensal de compra, cotação. Quando chega na fazenda, escolhe o melhor preço, evidentemente. Quando chega na fazenda, a fazenda confere o que foi comprado e o escritório confere se a cotação está de acordo com o que foi faturado. Tá? Nem continuei esse slide. Por quê? Porque só de estabelecer esse processo, a gente já pegou situações incríveis de economia, de possibilidade de economia em fazenda. Tá? Para essas 3 situações, tem 2 pontos em comuns. Tá? O primeiro deles, e aí agora eu vou falar um pouco mais devagar, nós não gastamos R$1. O que a gente fez? Estabeleceu o processo ou usou o nosso conhecimento técnico em favor do produtor? Zero de investimento. E isso é importante porque o produtor sempre pensa que precisa fazer alguma coisa e na cabeça dele vem, eu preciso então gastar ou desembolsar algo para ter o retorno. Nem sempre. E isso, quem pode falar para vocês, somos nós que temos esse conhecimento e não temos o amor pela fazenda que eu entendo que vocês têm. E o segundo ponto, só foi possível, e esse é o mais importante ainda. Por quê? Porque hoje, se a gente não mudar a chave da forma como a gente está conduzindo e enxergando o nosso processo, a nossa empresa rural, infelizmente, a gente vai continuar se lamentando. Tá? E, por último, eu listei aqui uma série de características, depois eu posso passar essa apresentação para vocês, que são comuns a produtores que têm sucesso hoje. Desde ter uma visão holística ao negócio, valorizar as pessoas, ser agente de mudança, saber perder ou estar disposto a perder no curto prazo para ganhar no longo prazo. Mas o que eu queria trazer e provocar vocês é essa última foto aqui. Perdão pela animação aqui. Essa última foto. Que gestor que nós queremos ser? Ou qual é o tipo de empresa que nós queremos ter para o futuro? Eu tive na Scott Consultoria e eu achei engraçado, mas triste, porque eles usaram essa figura para comparar o produtor de hoje. Então, assim, se o produtor não mudar a mentalidade, nós vamos ser uma espécie em extinção. E aí aqui fico feliz em ter o Marcelo aqui. Eu não avisei para ele que ia pôr essa foto, na hora que ele falou que vinha, eu falei, não dá tempo de tirar. Mas eu vou agora então falar, o Marcelo é um parceiro nosso, por curiosidade, desde fevereiro de 21, eu estava olhando as fotos, e ele é um modelo de produtor, na minha opinião. Por quê? Porque, apesar de saber muito, de ter outras empresas e ter sucesso nas outras atividades, a primeira coisa que ele fez quando comprou a propriedade foi ligar para a gente e falar assim, vamos lá dar uma passeada e vamos dar uma olhada. E desse dia em diante, a gente trabalha muito bem em conjunto. Então, assim, ele teria capacidade de fazer o que a gente está fazendo lá? Com certeza teria. Talvez apanharia um pouco mais, talvez discutiria um pouco menos com a gente, mas esse tipo de perfil, que é aquele em que está disposto a aprender, que está aberto à mudança, que está aberto à tecnologia. Ele fez uma visita em Itaberaí, num frigorífico grande de aves, e semana passada a gente estava junto e falou assim, eu estive lá e os caras são assim, assim, assado, o que dá para a gente fazer de diferente no nosso negócio? E a propriedade dele é relativamente pequena em extensão territorial, mas a visão dele está num dos caras que são os maiores do estado hoje e um dos maiores do Brasil.
Então, esse tipo de perfil, na minha opinião, é o que vai conseguir prosperar na atividade. Tá? E nós estamos aqui à disposição para apoiar vocês. Tá aqui o meu contato. Quem quiser o QR Code, fala com a Lavínia, que é do nosso back-office, depois ela passa para a gente. E a gente tem como fechamento aqui essa frase que reunir-se é um começo, permanecer junto é um progresso e trabalhar junto, esse sim é um grande sucesso. Tá certo? Gente, obrigado mais uma vez.